Olá, boa noite. Então, como já foi colocado para vocês, nós tivemos um probleminha lá na escola de energia que a direção está resolvendo. E essa semana nós vamos ter as nossas aulas aqui pelo WhatsApp, tá bom? No grupo de vocês. Então, o que a gente vai fazer, tá? Nós vamos revisar as atividades que a gente já fez sobre a arte grega. A arte grega que a gente já viu que é aquela arte que contempla os deuses do Olímpio, tá bom? Então, nós já estudamos que a arte grega ela tem como uma das características os deuses do Olímpio, que eles cultuavam, que eles adoravam, e para isso existiam os templos, que é uma característica muito forte dessa arte. E esses templos, eles não tinham ainda solução para o telhado, para ter aquele espaço interno. Lembram que eu dei o exemplo da sala de aula, né, onde ficam as cadeiras? Então, eles não tinham. Então, era muito pequeno, muito estreito o espaço interno desses templos. Por quê? Porque eles eram repletos de coluna. Então, a coluna, ela é um destaque fundamental dentro da arte grega, principalmente pela sustentação que ela dá aos templos gregos, como também pelo embelezamento que eles procuram dar a essas colunas, tá bom? Então, revisando um pouquinho aqui a nossa atividade sobre as colunas dos templos gregos, a gente vai ver que existem 3 tipos de coluna. A primeira coluna é chamada de coluna dórica. Professora, o que é a coluna dórica? Vocês lembram que eu falei para vocês que a coluna dórica é aquela coluna mais comum, tá? E a coluna mais simples, tá? A segunda coluna que nós temos é a coluna jônica, que é aquela coluna que ela possui no capitel, que é aquela parte que recebe o telhado do templo, tá? Uma voluta, que nem aquele salgado que a gente come, o orelhão, né? Que tem aquela voluta assim. Tá? E a terceira coluna é a coluna coríntia, tá? Que no seu capitel, tá? A parte que recebe o telhado, ele tem tipo uma folhagem, ele é mais ornamentada, mais decorada. E a quarta pergunta é com relação a como eram utilizados os vasos gregos. Os vasos gregos, eles eram utilizados para guardar vinho, azeite, mel, perfume, e até eram utilizados também como urnas funerárias. Então, eles iam para lá, para os templos gregos, as pessoas aqui nos templos, eles ficavam ao redor, porque os templos ficavam assim na parte mais alta, no morro, né? E do lado de fora eles cultuavam, eles adoravam, dentro ficavam as estátuas e os vasos com essas especiarias que eram as oferendas que eles ofereciam aos deuses do Olimpo, tá? Uma outra atividade também que eu passei para vocês é essa aqui, tá? Em relação aos vasos gregos. Então, aqui vocês têm alguns exemplos de vasos gregos, alguns modelos, tá? E aqui do lado eu pedi que vocês criassem o modelo de vocês, tá? E ornamentassem, tá bom? Então, aqui um exemplo, olha, eu criei esse vaso aqui, tá? Coloquei aqui essa característica com formas geométricas que tem dos vasos gregos, não fiz igual, criei a minha, tá? E aqui eu pintei conforme o meu gosto, né? A minha preferência. Então, a mesma coisa vocês vão fazer no de vocês. Vocês vão fazer o desenho do vaso grego de vocês aqui do lado, vão escolher um desenho, colocar aqui e depois vão pintar, vão colorir, tá bom? Então, essa é a nossa aula dessa semana, tá bom? Na próxima semana, a professora vai entregar as outras atividades para que a gente possa estar dando continuidade às nossas aulas, tá bom? Então, muito obrigado, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, tá bom? Tirar lá no grupo ou tá no PV depois, só me procurar. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima semana.